O tema a ser apresentado é Impostos, Taxas e Contribuições Acessórias do Brasil. A origem dos tributos no Brasil. Os primeiros registros de tributação no Brasil são de 1888 e sob o regime da Princesa Isabel, que baixou o decreto para regulamentar a cobrança do Imposto de Indústrias e Profissões. Era algo parecido com o Imposto de Renda, que foi criado somente em 1922. Esse tributo aparece ainda hoje com o mesmo nome, com a cobrança facultada às prefeituras. O documento que criou o imposto trazia também a isenção de tributos para alguns estabelecimentos e profissões de cunho artesanal ou educacional, além de qualquer atividade com finalidade humanitária, por exemplo, pescadores, mercearias, escolas, professores, fábricas de algodão, telefonia e telegrafia. Contribuições de melhoria. Segundo o artigo 81 do CTN, é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Entretanto, é um tributo pouco usual. Conceito de tributo e suas espécies. Segundo o artigo 3º do Código Tributário Nacional, CTN, um tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ainda segundo a CTN, em seu artigo 5º, os tributos podem ser divididos em impostos, taxas, contribuições, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais. Ou seja, tributo é uma obrigação de pagar, criada por lei, impondo aos indivíduos o dever de entregar parte de suas rendas e patrimônio para a manutenção e desenvolvimento do Estado, afinal, vivemos em sociedade e o Estado deve representá-la, se fazendo presente nas áreas de interesse desta, sobretudo na saúde, educação, segurança, política econômica, entre outras. O tributo deve ser pago em dinheiro, não sendo possível que a dívida seja liquidada com outros bens, tais como móveis e veículos. Havendo autorização legal, todavia, é possível o pagamento de tributos com imóveis. Em termos gerais, classificam-se 5 espécies de tributos: os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais, as quais se identificam como segue. Impostos. Segundo o artigo 16º do CTN, o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. É considerado o tributo mais importante, pois ele incide independentemente da vontade do contribuinte. Entre os principais impostos do Brasil, podemos citar o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ele incide sobre prestações de serviços e de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.
o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele incide sobre os proprietários de veículos, devendo ser pago anualmente. IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Ele é de competência dos municípios e incide sobre a propriedade predial e territorial urbana, tendo por fato gerador a propriedade. O IR, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, significa o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Ele incide sobre o produto do capital ou trabalho dos contribuintes, ou seja, sobre o rendimento. Imposto sobre Operações de Crédito, ou IOF. Ele incide sobre as pessoas físicas e jurídicas que realizarem operações de crédito, câmbio e seguros ou afins. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ou ISS. Tem como fato gerador a prestação de serviços constantes. As taxas. De acordo com o artigo do CTN, a taxa é um tributo que tem como fato gerador o exercício regulador do poder de polícia ou a utilização efetiva e potencial de serviço público específico e divisível. Algumas taxas são: a taxa de emissão de documentos de níveis municipais, estaduais e federais, como, por exemplo, para a emissão de carta de identidade, CPF e RG. A taxa de licenciamento anual de veículo, artigo 130 da Lei 9.503 de 1997. Essa taxa é cobrada para gerar anualmente o novo documento do veículo. Taxas do registro do comércio, ou seja, juntas comerciais. Essa taxa é cobrada para o registro do contrato social de uma empresa. Contribuições de melhoria. Segundo o artigo 81 do CTN, é um tributo cobrado pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que a obra resultar para cada imóvel beneficiado. Entretanto, é um tributo pouco usual. São 3 as espécies de contribuições especiais. As sociais, que são aquelas que financiam direitos sociais como educação, saúde, moradia, lazer, dentre outros. Dentro das contribuições especiais sociais, ainda podemos subdividir em gerais e de seguridade. Esta última constitui ações para promover a saúde, a previdência ou a assistência social. No artigo 194, traz os conceitos de seguridade. As contribuições de seguridade possuem regras próprias elencadas no artigo 195, estabelecendo as contribuições que a União pode criar, bem como a competência residual, respeitando a regra do artigo 154. Por exemplo, podemos citar a extinta CPMF. Quanto às contribuições sociais gerais, a definimos por exclusão, isto é, são as contribuições que financiam outros direitos sociais, que não sejam saúde, previdência e assistência. A intervenção do domínio econômico, que são chamadas CIDES, contribuições de intervenção no domínio econômico. Aqui não existe uma regra expressa para sua delimitação, mas sim regras a partir de uma construção doutrinária. Para se ter um CID, de acordo com a doutrina, a União deve delimitar o domínio econômico que vai atuar. Além disso, deve-se ter um motivo para a atuação, e a partir desse motivo
traçar uma finalidade, bem como a destinação do dinheiro arrecadado. Os sujeitos passivos do CID devem ser atrelados ao setor econômico atingido, e alguns autores ainda defendem que essa contribuição deve ser temporária, mas não é pacífico na doutrina. Como, por exemplo, temos o CID combustíveis, interesse de categoria profissional ou econômica. Aqui temos as contribuições que são feitas para as categorias profissionais, como CRM, CREA, CRP. A União cria uma autarquia para atuar no interesse de categoria profissional e, junto a isso, cria um tributo para manter essa autarquia. Vale lembrar que a contribuição para a OAB não é considerada um tributo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de manter a sua independência perante o Estado. Empréstimo compulsório. De acordo com o artigo 148 da Constituição Federal, esses tributos somente podem ser criados diante de situações específicas. Por exemplo, guerra externa ou sua iminência e calamidade pública, ou investimento público de caráter relevante. E a aplicação dos recursos provenientes de sua arrecadação é vinculada à despesa correspondente, que justificou a sua instituição. Os exemplos desse tipo de tributo foram os empréstimos compulsórios realizados durante o Plano Collor, em que as poupanças dos brasileiros foram confiscadas como um empréstimo ao governo. Contudo, ainda é um tributo pouco usual. Apenas em hipóteses excepcionais poderá ser criado o empréstimo compulsório, que é em caso de despesas extraordinárias para atender: 1. A calamidade pública. 2. A guerra externa ou ameaça. Ou então, em terceiro lugar, um caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse internacional. Todo o dinheiro arrecadado como empréstimo compulsório possui uma destinação específica, que é a despesa extraordinária com calamidade ou guerra externa, ou então com investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Caso contrário, se esse dinheiro não for aplicado nessas despesas extraordinárias, a cobrança será inválida. Fixação de conceitos. Alguns tipos de tributos. O imposto. Ele decorre de situação geradora independente de contraprestação. Alguns exemplos que já foram explicados é o IR, IPI e ICMS. A taxa é vinculada à utilização efetiva ou potencial de serviços políticos. Alguns exemplos que também já foram explicados é a taxa de fiscalização de estabelecimento, taxa de fiscalização de anúncios. Contribuições de melhoria. São cobradas dos contribuintes quando beneficiados por obras públicas. Exemplo: contribuição por valorização mobiliária decorrente de obra pública. Contribuições sociais. São contribuições com finalidade de financiar investimentos no setor contribuídos para categorias profissionais ou seguidores sociais. Alguns exemplos são CSLL, COFINS, PIS, anuidades de conselhos e INSS. Tributos sobre vendas. São considerados tributos incidentes sobre as vendas aqueles que guardam proporcionalidade com o preço de venda, mesmo que integrem a base do cálculo do tributo. Os tributos sobre vendas, cujos valores devem ser destacados contabilmente como redutoras das receitas de vendas ou do faturamento bruto. No Brasil, temos alguns exemplos de tributos sobre vendas como ICMS, IPI, PIS e COFINS, ambos redutores da receita da empresa.
Principalmente, precisamos conhecer o que cada tributo significa. O ICMS é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço. É o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. De acordo com o seu estado, a alíquota do valor é diferenciada. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados e incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Ou seja, o IPI é alocado cada vez que um produto sai da fábrica, onde é um imposto federal, e o dinheiro arrecadado vai para o Tesouro Nacional, tendo essa como a principal função do tributo. O PIS é o Programa de Integração Social, onde visa financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita dessas organizações. O PIS foi instituído para ser destinado aos trabalhadores de empresas privadas que eram administrados pela Consolidação das Leis do Trabalho, onde é administrado pelo Ministério da Fazenda e pago pela Caixa Econômica Federal. O COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que nada mais é que uma contribuição social aplicada sobre o valor bruto apresentado por uma empresa. Assim como o próprio nome indica, tem como objetivo financiar a Seguridade Social, ou seja, áreas fundamentais como a previdência social, assistência social e saúde pública. Existem dois regimes de COFINS, o regime cumulativo e o regime não cumulativo. Quando a taxa não é cobrada de forma cumulativa, ela não é cobrada todos os meses. No entanto, em empresas que adotam um sistema de lucro presumido, a COFINS está no regime cumulativo. A COFINS é um tributo federal cujos contribuintes são pessoas jurídicas de direito privado na sua generalidade, incluindo pessoas equiparadas com elas de acordo com a lei do imposto de renda. Existe a exceção das empresas pequenas e microempresas, que optam pelo regime do Simples Nacional. O cálculo da COFINS é feito de acordo com todas as receitas da pessoa jurídica em questão, independentemente do tipo de atividade exercida ou a classificação atribuída às receitas de contabilidade. O cálculo tem como fundamento o faturamento mensal e a totalidade das receitas. IPI e ICMS, contabilização. Mas e como são contabilizados esses tipos diferentes de tributação? O IPI e o ICMS são incidentes sobre vendas e devem ser deduzidos da receita bruta na determinação da receita líquida de vendas. O IPI, quando destacado na nota fiscal e cobrado do cliente, é contabilizado diretamente em IPI a pagar, no passivo circulante. Entretanto, há empresas que, por necessidade de controle ou formação de estatísticas e gerenciamento, contabilizam o IPI destacado, como também o ICMS cobrado por substituição tributária em contas de resultado. Ou seja, é reconhecido o faturamento ou receita de bruta vendas da empresa e dele é absorvido o IPI e o ICMS, resultando então na receita operacional bruta. PIS e COFINS, contabilização. Já os valores das contribuições PIS e COFINS incidentes sobre a receita de vendas serão debitados em suas contas próprias de resultado, tendo como em contrapartida as contas do passivo circulante. Desta forma, débito PIS sobre venda como conta de resultado, crédito PIS a recolher como passivo circulante, débito COFINS sobre venda como conta de resultado,
crédito, cofins a recolher, no passivo circulante, onde as contas PIS e cofins a recolher entram como uma obrigação da empresa no passivo circulante, como contas a recolher, e consequentemente na demonstração de resultado, mais conhecida como DRE, como as contas PIS sobre vendas e cofins sobre vendas. Demonstração do resultado do exercício. De acordo com o artigo 187 da Lei 6.404 de 1976 das Sociedades Anônimas, foi instituído a demonstração do resultado do exercício, mais conhecida como DRE. De acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão, na demonstração do resultado do exercício, discriminar a receita bruta de vendas e serviços deduzidos das deduções das vendas, o abatimentos e impostos, resultando na receita líquida de vendas e serviços, deduzindo do custo das mercadorias e serviços vendidos, resultando no lucro bruto, deduzindo todas as despesas com as vendas, as despesas financeiras deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas e outras despesas operacionais, e inclusive as despesas com tributos, resultando assim em lucro ou prejuízo operacional. Desta forma, todos os tributos citados devem constar nas deduções da receita, que são impostos e contribuições sobre vendas, ou constar nas despesas, logo depois do resultado operacional bruto. Isso vai diferenciar na forma de tributo, sejam eles IPI, ICMS, PIS ou COFINS. Princípios dos tributos. Dentro da área do estudo dos tributos, introduzimos o direito tributário, na qual é o conjunto das leis reguladoras da arrecadação dos tributos, como taxas, impostos e contribuição de melhoria, bem como o de sua fiscalização. O direito tributário regula as relações jurídicas estabelecidas entre o Estado e o contribuinte no que se refere à arrecadação dos tributos. É o ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas, que correspondem ao conceito de tributos. Os princípios dos tributos são linhas gerais aplicadas a determinada área do direito, constituindo as bases e determinando as estruturas em que assentam institutos e normas jurídicas. São de grande importância e aplicação no direito tributário. Princípios jurídicos são as ideias centrais do sistema que norteiam toda a interpretação jurídica, conferindo a ele um sentido lógico e harmonioso. Os princípios estabelecem o alcance e sentido das regras existentes no ordenamento jurídico. De forma geral, os tributos são regidos por 4 princípios fundamentais, relacionados diretamente aos preceitos democráticos e dos direitos humanos, e são eles: princípio da igualdade, legalidade, liberdade e anterioridade. O princípio da legalidade é o que limita a atuação do poder tributante em prol da justiça e da segurança jurídica dos contribuintes, e sua função é não permitir que a administração pública tenha total liberdade na criação e aumento dos tributos, sem garantia alguma que protegesse os cidadãos contra os excessos cometidos. O princípio da anterioridade tem como função estabelecer a segurança judiciária na relação tributária. O Estado vê-se obrigado a aguardar o início do próximo exercício financeiro para iniciar a cobrança do tributo criado ou aumentado. Por exemplo, se um
bruto tiver sua alíquota aumentada no mês de outubro de 2017, só poderá ser cobrado com a nova alíquota a partir de janeiro de 2018. O princípio da anterioridade comporta algumas exceções. Os impostos sobre importação, exportação, produtos industrializados, operações financeiras, extraordinários de guerra e o empréstimo compulsório decorrente de calamidade pública ou guerra externa podem ser cobrados no mesmo exercício financeiro em que foram instituídos ou aumentados. O princípio da igualdade proíbe distinções arbitrárias entre contribuintes que se encontram em situações semelhantes, ou seja, os poderes tributantes não poderão tratar os iguais de forma desigual, independentemente do nome que tenham os rendimentos, títulos ou direitos dos indivíduos. A lei tributária não poderá ser imposta de forma diferenciada em função de ocupação profissional ou função exercida. Basicamente, significa dizer que a cobrança de tributos deverá respeitar a igualdade entre os cidadãos, analisando-se suas diferenças sociais e econômicas. O princípio da liberdade delimita o tráfego de pessoas ou de bens, onde não pode ser limitado pela cobrança de tributos, quando estas ultrapassam as fronteiras de estados ou municípios. A cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público é considerada pela doutrina uma exceção ao princípio da liberdade, ou seja, é vedado ao Estado cercear a liberdade e as garantias fundamentais como livre iniciativa, propriedade, direito de ir e vir, entre outros, pela cobrança desarrojada e desproporcional, ou seja, exagerada, de tributos. Fixação de conteúdo. Recapitulando as ideias já apresentadas, vamos aqui recordar alguns conceitos para melhor entendimento do que se vem a seguir. Os impostos são basicamente o financiamento geral das atividades do Estado. Taxas é a contraprestação por serviços públicos específico e divisível para cada contribuinte, seja ele efetivo ou potencial, e decorrentes do poder. Contribuições. Contribuições é o financiamento específico para financiar políticas públicas específicas e determinadas, como melhoria, fatores sociais, previdenciários, intervenção e domínio econômico. Geradores tributários. Para melhor compreender os objetivos desta análise, podemos dividir os tributos quanto à sua categoria econômica sobre o qual estes recaem. Os chamados fatos geradores tributários são eles renda, patrimônio e atividade econômica. Entendemos por renda tudo aquilo que se aufere pela realização do trabalho. Patrimônio entendemos basicamente por propriedades de bens como móveis e imóveis. E por último, atividade econômica, que seria nada menos que a circulação de riquezas. O fato gerador do tributo é a ocorrência em si, que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. A lei descreve situações que, ao ocorrerem na vida real, fazem com que se fixe o momento do nascimento da obrigação tributária. Essa definição, contida na lei, das hipóteses em que o tributo incide ou em que o tributo deverá ser cobrado, que denominamos de fato gerador da obrigação tributária. O Brasil no ranking dos impostos.
Entre as 30 nações que possuem as cargas tributárias mais elevadas, o Brasil aparece em 15º lugar, com 35,13%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT. Nos primeiros 3 lugares estão a Suécia, com 44,08%, a Dinamarca, com 44,06%, a Bélgica, com 43,8%. Os Estados Unidos são o país onde os impostos representam a menor fatia do PIB, entre os analisados, de 24,8%. O mesmo instituto também desenvolve um estudo que investiga a relação entre a carga tributária e o retorno dos recursos à população em termos de qualidade de vida. Em 2012, os especialistas chegaram à conclusão de que o Brasil proporciona o pior retorno dos valores arrecadados entre os 30 países com maior carga tributária. O resultado é obtido cruzando-se o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, com a carga tributária.